De hoje, terça-feira, dia 5 de março de 2019, eu quero te dar boa noite, né? Pedir para você compartilhar esse vídeo. O Facebook me deu mais um bloqueio. O que eu posso fazer, né? Boa noite, pessoal. A conexão tá um pouco fraca. Tá chovendo, tempestade de raios, e eu queria pedir a você para compartilhar essa live. Eu estou bloqueado pelo Facebook, tá lá, ó. Não consigo compartilhar. Você que está chegando aí, que vai assistir esse vídeo, compartilhe, convide seus amigos, né? Leve informação, porque é importante, o Brasil precisa. Nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso país. As pessoas estão procurando entender o que está acontecendo no Brasil. Boa noite, pessoal. Compartilhe o vídeo aí, chame os amigos. Boa noite, Elsa. Boa noite, Soraya. Boa noite, Ruth. Maria, tudo bem? Boa noite, Tom Júnior. Sejam bem-vindos. Parece domingo hoje, não parece? Tá parecendo um domingo, mas hoje é terça-feira de carnaval. Que tristeza. Lamentável, né? Que o Brasil esteja comemorando essa festa ridícula, pagã, onde o Estado financia o crime, né? Financia a droga, financia a cocaína, financia as bebidas, as drogas lícitas e ilícitas, e depois vai chorar as pitangas, né? Depois de quarta-feira, aí vem a imprensa trazendo os números do carnaval. Assassinato, furto, violência, divórcio e o que é pior, a inoperância de todo o aparelho estatal. Os hospitais estão superlotados, IML lotado, polícia sobrecarregada, né? A polícia sobrecarregada, ou seja, os policiais militares têm que pôr a mão na consciência. Ó, existe um caminho para parar esse país. Existe um caminho para paralisar esse país. Boa noite, pessoal. Cidália. Boa noite, Luciana, e a todos. Sem a opção de compartilhar. E Facebook. Pera aí, deixa eu... Só um instantinho para mim, só um minutinho para mim. Enquanto você vai arrumando as coisas aí na sala, deixa eu só convidar o pessoal lá no grupo, no WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp, pessoal, onde nós colocamos as fotos da maçonaria. Queria mandar o meu abraço pro pessoal da maçonaria que tá indignado, me xingando no meu Facebook, né? Tem um tanto de maçonzinho bunda suja, sabe esses maçonzinhos bunda suja, que entra na maçonaria para ganhar dinheiro, não sabe nem o que é maçonaria, não lê, fica aprendendo aquelas bobajadas que a maçonaria ensina lá, aí o cara acha que é o bambambam da balachita, né? Tem gente que gosta de botar aquele adesivinho atrás do carro, andar com o chaveirinho da maçonaria. Amigos, maçonaria é a maior facção criminosa do mundo, tá bom? Você não devia orgulhar de colocar adesivo da maçonaria, você tinha que ter vergonha na cara, ao invés de você colocar aquela porcaria no teu carro. É a maior organização criminosa do mundo, e se eu fosse deputado federal, amigos, eu ia entrar com um projeto para fechar as lojas maçônicas no Brasil. Eu ia peitar mesmo. Porque tem que mandar fechar lá em cima, né? Tem que começar lá de cima, lá do GOB lá, Grande Oriente Brasil. Eu ia travar uma batalha contra eles. Acho que a gente ia abrir as vísceras da maçonaria no Brasil e perguntar para eles por que tem tanta gente corrupta na maçonaria, amigos. Aí fica esses bunda suja, sabe esses bunda suja que fica nessas lojinhas aí? Eles abrem essas lojinhas nos municípios aí entra lá, acha que é maçom. Não, sou maçom. O cara fica orgulhoso de falar que é maçom. Entra no nosso grupo no WhatsApp, que você vai ver os maçons queimando a rosca. Entra lá, pra você ver o nível. Entra lá no nosso grupo no WhatsApp. Ou se vocês quiserem, me chame para uma palestra aberta numa loja maçônica. Coloca um data show para eu colocar os arquivos que a gente tem da maçonaria para vocês assistirem. Mas convide a família. Convide a esposa, os filhos, os parentes, os amigos de vocês. Já que vocês têm orgulho, né, de falar que é da maçonaria, vocês não têm orgulho de dizer que são maçons? Então vocês devem ter orgulho vocês devem ter muito motivo para se orgulhar de ser maçom. Então vamos fazer isso, uma reunião aberta, convidem os amigos, parentes, familiares, filhos, esposa,
e nós vamos expor para vocês os arquivos que nós temos da maçonaria, os pactos da maçonaria, como é que a maçonaria procede no alto grau, 30, 31, 32 e 33, no rito escocês. Nós vamos expor para vocês. Tá feito? Aí fica tudo transparente. A gente põe lá uma reunião pública, aberta, vocês convidam os filhos, a esposa, a família, tá bom? A gente põe transmissão ao vivo no Facebook, ok? Para o mundo inteiro assistir e a gente mostra os arquivos que nós temos. Aí fica resolvido, amigo. Agora ficar de blá 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 aqui no Facebook, porque a nossa sacrossanta, que sacrossanto o que, amigos? História da maçonaria, né? Aqui, não tem brasileiro que inventou maçonaria, não. História da maçonaria é de longa data. Está registrado na história, nos anais da história, os crimes cometidos pela maçonaria contra o povo de Deus. Tá? E os crimes que a maçonaria tem cometido mundo afora, com a aval do Vaticano. Então não vem com essa conversa mole para cima da gente, não. Que os tempos são outros. Se eu fosse vocês, tomava vergonha na cara e saía de lá. Ao invés de ficar enchendo o saco aqui. Porque agora eu sou maçom. Porque agora eu sou maçom. Porque eu sou maçom. Porque eu sou maçom. Tem gente que tem orgulho de falar. Chega em casa e fala pra mulher: eu sou maçom. Querida, maçonaria, seu marido, ele é maçom, pede para ele sair porque a sua vida e a vida dos seus filhos correm risco. Tem um tanto de ex-maçom que atingiram um nível muito alto dentro da maçonaria aqui no Brasil, tiveram que ir embora do país. Estão morando nos Estados Unidos, tem outro na Itália, tem outro na Espanha. Por quê? Porque decidiram contar o segredo da maçonaria. Tem um ex-oficial do BOPE, do Rio de Janeiro. Qualquer hora eu vou trazê-lo aqui na live. Eu vou colocá-lo ao vivo aqui com a gente. Ele mora lá nos Estados Unidos. Ex-oficial do BOPE no Rio de Janeiro, teve que ir embora para os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque não aceitou fazer parte da maçonaria. Começaram a persegui-lo dentro da corporação. Isso está na internet, amigos. Estou inventando, não. Isso está na internet. Maçonaria é sinônimo de crime organizado. Não vem com essa conversa, não. O Ministério Público tinha que mandar tirar de todos os municípios, todos, esse monte de símbolo da maçonaria que está aí, espalhado. Você chega no município aí, você vai chegando no município de carro, tá lá aquele esquadro e compasso na entrada do município. Que é isso, amigos? Tenha misericórdia. O Brasil não é esse país, não. Nós, brasileiros, estamos repudiando a presença da maçonaria e a influência da maçonaria no governo, principalmente do senhor Jair Bolsonaro e General Mourão. Então não vem encher as petecas, não. Se encher muito saco, eu publico as fotos todinhas nesse perfil meu aqui. Eu sei que o Facebook vai me punir, mas eu publico. Despejo os arquivos todinho que a gente coloca lá no grupo. Tá lá o grupo nosso no WhatsApp, correndo para tudo quanto é lado. Tá lá aquele monte de orgia. Orgia, amigos. Que é isso? Bafomete, o deus da maçonaria, o bode andrógeno, um tremendo de um viado, um homossexual, e vocês ficam lá adorando aquilo? Pelo amor de Deus. Aí vem querer bancar de santo aqui? Não, porque a nossa sacrossanta. Que sacrosanto que, rapaz? Toma vergonha nessa cara, ô vagabundo. Tem que sair desse lugar, rapaz. Sai enquanto é tempo. Sai enquanto é tempo. Eu vou voltar a colocar aqui no meu Facebook. Eu vou voltar a postar no meu Facebook as pessoas ilustres da maçonaria. Eu fazia uns banners assim e colocava, olha só gente ilustre. Fernando Collor de Mello, Paulo Maluf, Silas Malafaia, só gente ilustre. Não estou falando mal não, estou falando que é gente ilustre, tá? Vocês que pensem aí, é só refletir,
Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, Michel Temer, Paulo Maluf, Silas Malafaia, deixa eu ver mais quem. Me ajuda aí. João de Deus, só gente boa. Eduardo Cunha, só gente boa. Só gente boa. Aquele médico que comia os pacientes, Roger Abdel Maci, só gente fina. Só gente fina. A maçonaria, só gente fina. Você vê Paulo Maluf? 26 anos para Paulo Maluf ser condenado. O Brasil inteiro, o Brasil todo, já sabia a respeito de Paulo Maluf, amigos. Só quem não sabia era o judiciário brasileiro. 26 anos. Aí o Maluf foi condenado, prisão domiciliar, tá lá na casa dele. Pô, é piada, né? Não, é brincadeira o Brasil, né? Aí vai falar o quê? Irmão condena irmão? Não. Você já viu irmão condenar irmão? De jeito nenhum. Por que as igrejas no Brasil, amigos, não pagam impostos? Boa noite a todo mundo que tá chegando aí. A Fátima tá chegando aí. Cidinha, tudo junto e misturado. É isso aí, Cidinha, tudo junto e misturado. Os irmãos e as esposas gostam. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês. Me perdoem as mulheres, tá? Me perdoem. A maioria do público que me acompanha aqui no meu perfil é feminino. Respeito vocês, amo vocês de coração. E admiro vocês. Admiro muito. Admiro essas mulheres que participam aqui, que lutam pelo Brasil. Vocês são guerreiras, viu? Vocês são batalhadoras. Vocês mulheres, são o orgulho desse país. Vocês que estão aí, mulheres retas, dignas. Mulheres que não se vendem por dinheiro. Infelizmente, a nossa sociedade está perdida. A nossa sociedade está totalmente acabada, sem moral. Acabou a moral, acabou o valor, acabou tudo. As mulheres sabem que os maridos estão enfiados na maçonaria. As mulheres sabem. As mulheres dos maçons. Mas elas têm medo. Umas têm medo de encarar a realidade. Outras gostam do conforto. A maçonaria sabe que tem mulher que gosta de dinheiro. Tem um amigo meu que diz o seguinte: Luciano, acorda. Eu falo para ele, não são todas as mulheres, não. Até pra gente casar hoje, até pra gente ter um relacionamento, a gente tem que saber escolher muito bem. O filtro tem que ser muito fininho hoje, sabe? A peneira, você tem que fazer assim, ó. Fininho, senão você se dá mal. A maçonaria sabe muito bem que as mulheres gostam de conforto, dinheiro, carro bom, casa boa, dinheiro para estar no salão, dinheiro para estar viajando, filho em escola particular, e não sei o que, não sei o que. O que eles fazem? Eles cooptam o homem, leva lá para dentro da casa do piso xadrez, com aquela historinha de que eles vão aprender os fundamentos, né? Que eles vão conhecer as filosofias do Egito, as filosofias não sei da onde, as filosofias não sei da onde, aqueles papos de cerca Lourenço que eles usam lá dentro, sabe? Para enganar os trouxas. E o homem, tem muito homem que vai para dentro da maçonaria com um único interesse e objetivo: ganhar dinheiro, ficar rico. Porque na sociedade brasileira criou-se a ideia de que ser maçom é ser sinônimo de que tem dinheiro. Por quê? Porque lá dentro da maçonaria, realmente, eles encontram fama, conforto e dinheiro. Porque lá dentro da maçonaria, a maçonaria, ela atrai para dentro da organização secreta. Se fosse boa, não seria secreta, né? Se fosse boa, estaria aberta para todo mundo. Por que não abre para todo mundo? Ah, porque a maçonaria tem suas regras. Não.
Segundo Albert Pike, a maçonaria é uma religião. Segundo Albert Pike, a maçonaria é uma religião, cujo Deus é Satanás. Ponto. Não se discute isso não. Albert Pike, resolva com Albert Pike, lá no livro Moral e Dogmas, está lá escrito. Resolva com ele. Tá bom? Segundo Albert Pike. Agora, se vocês acham que Satanás é Deus e que deve ser adorado, aí você leva esse conceito para dentro da sua casa e explica para tua mulher e para teus filhos que você é adorador de Satanás. Faça isso, mas não engane tua família não. Não engana não, porque você está colocando a vida da sua família e dos seus filhos em risco. Aí a maçonaria leva para dentro da loja maçônica, para dentro da organização, pessoas que ocupam posições estratégicas dentro do aparelho estatal. Juiz, desembargador, delegado, policial. Até pouco tempo atrás, a maçonaria não aceitava deficiente. Sabiam? Até pouco tempo atrás, a maçonaria não aceitava gente negra. Era desse jeito. Era desse jeito. Foram evoluindo. Tamanha a sabedoria deles, né? Tamanha, assim, a coisa boa que é a maçonaria, né? Foram evoluindo, evoluindo. Vai vendo onde que vai dar isso. Então, eles levam para dentro da loja pessoas que ocupam posições estratégicas. E como o próprio Albert Pike escreveu num dos livros, todo maçom merece ser enganado. Aí sabe esses pica-fumo? Os pica-fumo que eu digo são esses maçonzinhos de bosta, bunda suja, que fundam uma lojinha no município e acha que é o bambambam da balachita, né? Ele chega no trabalho falando que é maçom, ele chega numa reunião falando que é maçom, ele chega num restaurante falando que é maçom, ele usa chaveirinho da maçonaria, põe o símbolo da maçonaria no automóvel para todo mundo saber que ele é maçom, como se fosse bonito ser maçom. Esses bunda suja vão ser usados pela própria maçonaria. Geralmente, esse pessoal que está na base da pirâmide da maçonaria, o pessoal que está na base da pirâmide, são os iniciados, né? Aquele que faz o gestinho assim, ó, né? De companheiro, ó. Gestinho de companheiro, ó. Gestinho, né? A gente conhece o gesto de vocês. Geralmente, esse pessoal vai ser usado pela maçonaria. Pelos que estão lá no alto grau. A partir do momento que eles começam a ser usados, começam a ficar com o rabo preso lá dentro da loja. Amigos, vou só contar uma breve historinha para vocês aqui. Uma breve historinha, rapidinho. Né? Hoje a gente vai falar sobre a divindade de Cristo. Vocês viram o desfile da Gaviões da Fiel, não foi? Viu a polêmica que deu? Eu vou falar o que está por trás daquilo ali. Para vocês entenderem por que a Gaviões da Fiel fez aquilo lá. Não é à toa, não. Uma breve historinha que eu vou contar para vocês que está registrada. O líder, o pastor, líder da Igreja Batista aqui no Brasil, há um tempo atrás, fez uma reunião na loja maçônica no Rio de Janeiro. Nessa reunião na loja maçônica, o pastor líder da Igreja Batista, amigos, é essa mesmo. A Igreja Batista que vocês veem aí nos templos é da maçonaria. Aquilo não é Igreja de Deus, não. Aquilo é da maçonaria. Os batistas têm uma tradição, mas eles se perderam ao longo do caminho. Abandonaram a Bíblia, abandonaram a palavra de Deus, a orientação de Deus, virou casa de Baal. O líder da Igreja Batista maçom reuniu numa loja maçônica no Rio de Janeiro com os irmãos da loja para pedir o assassinato. É isso mesmo. Um pastor, líder da Igreja Batista, reuniu na loja maçônica para pedir o assassinato de um outro irmão da igreja, doutor José Renato Pedrosa. A loja maçônica decidiu matar o doutor
José Renato Pedrosa e escalou maçons para assassinarem o doutor José Renato Pedrosa. Olha só, amigos, isso é maçonaria, viu? Isso que eu estou falando está registrado. Está aí no YouTube. Está numa entrevista. Presta atenção. Isso é maçonaria, amigos. Isso é maçonaria. Por isso que eu digo, crime organizado. O Ministério Público Federal deveria fechar as lojas maçônicas no Brasil. Fechar. Não pode admitir um governo paralelo dentro de um Estado. A maçonaria realiza um governo paralelo dentro do Estado brasileiro, amigos. Eles tomam decisões lá dentro da maçonaria e levam para o governo. É isso que o governo de Jair Bolsonaro e Mourão está fazendo. Aquilo ali não é um governo eleito pelo povo. É o governo da maçonaria. Eles já usaram os eleitores brasileiros. Já fizeram os brasileiros que acreditaram neles de capacho e agora eles estão lá no poder implementando a agenda da nova ordem mundial, da ONU. Estão implementando a agenda. A gente vai falar mais sobre isso. Deixa eu concluir. O doutor José Renato Pedrosa só não foi assassinado porque Deus teve misericórdia, amigos. Sabe por quê? Quando a gente se coloca na mão de Deus, o papo é outro. A conversa é outra. Vocês aí, da maçonaria, vocês não estão lidando com esses vagabundos desses pastores que vocês compram com dinheiro, não. Então, não. Vocês estão mexendo com pessoas que são protegidas por Deus e que andam nos caminhos de Deus. Esse Deus que vocês adoram aí dentro da maçonaria, o Baphomet, o bode andrógeno, Satanás, treme diante de Jesus. E vocês também. O doutor José Renato Pedrosa ouviu dos próprios membros da maçonaria que lá dentro da loja maçônica eles tinham decidido a morte dele. A maçonaria, amigos, dispõe de aparelhos para cometer crimes que jamais são descobertos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, até hoje. Getúlio Vargas morreu ou foi assassinado? Virgínia Lane fala que foi assassinado. Castelo Branco morreu ou foi assassinado? Você sabe o que aconteceu com Castelo Branco? Um avião oficial, um avião do governo, derrubou o avião de Castelo Branco. Ninguém sabe até hoje se ele morreu ou foi assassinado. JK morreu ou foi assassinado? Tancredo Neves morreu ou foi assassinado? Crimes que jamais foram descobertos, jamais foram revelados. Por quê? Porque não são para serem revelados. E por que não é para ser descoberto? Celso Daniel. Eduardo Campos. Ulisses Guimarães. Enéas. Esses nomes que eu estou falando aqui. Roger Agnelli, do Conselho de Administração da Petrobras e que foi diretor da Vale. Esses nomes que eu estou falando aqui, eles morreram ou foram assassinados? Ah, foi um acidente de avião, a culpa é do piloto. O piloto está morto, né? Isso, Ulisses Guimarães, Fátima, exatamente. Até Clodovil, também acredito. Até Clodovil, também acredito. Porque Clodovil é uma pessoa reta, viu? Por que não são revelados? Por que não descobrem?
Lembra daquela facada em Jair Bolsonaro? Aquela facada que não foi facada nenhuma? Dia 6 de setembro de 2018, Juiz de Fora. Quando eu vi aquele evento acontecer, me veio à cabeça todas as imagens, eu comecei a olhar todas as imagens, liguei a câmera, fiz uma live, eu estava com 45 mil pessoas me assistindo e eu comecei a detalhar que não foi uma facada, não foi uma facada, e apontei a propaganda subliminar da Riachuelo. Se recordam disso? A imagem de Bolsonaro como se tivesse sido atingido por uma faca e lá atrás aquele símbolo da Riachuelo. Se recordam disso? Aquilo não foi à toa não, amigos. A imagem de Jair Bolsonaro e da Riachuelo percorreu o mundo. Sabe como que desvenda aquele crime? Fácil. É só chegar no Google. O Google tem uma ferramenta que fotografa de cima. É só pegar a imagem do alto, real, no momento da facada. Se é que aconteceu facada. Não aconteceu facada nenhuma, não. É só pegar a imagem de cima, fazer a aproximação e você vai ver se teve ou não facada. A época que aconteceu aquele evento em Juiz de Fora, eu defendi o afastamento de toda a equipe de Jair Bolsonaro, a equipe da segurança de Jair Bolsonaro. Falei, não, se realmente isso daí aconteceu, se realmente eles estão falando que foi uma tentativa de homicídio, um ato terrorista, se foi realmente um ato terrorista, a equipe de segurança de Jair Bolsonaro tem que ser a primeira a ser interrogada e afastada. Ó, vocês vão ficar de molho, afastado das funções, até elucidar tudo. Peraí. Uma das principais pessoas que estavam ali fazendo a segurança do Jair Bolsonaro é um dos principais elementos que mais aparece acompanhando o Jair Bolsonaro e acompanhando o Lula durante o velório. Tá aí na internet. O agente federal, que todo mundo está questionando, porque o cara apareceu com um emblema aqui, ó, de especialização em Miami. O que tem fazer especialização em Miami, amigos? Tem nada a ver o cara fazer uma especialização em Miami, ele poderia, tem mais é que fazer mesmo. Todo agente de segurança tem que fazer especialização mesmo. As pessoas têm que conhecer um pouquinho também do Estado, né, do serviço público. As pessoas que trabalham na área de segurança, elas até ganham para fazer curso. Tem que fazer curso mesmo, em Miami, na Rússia. Tem que fazer. Em Israel. Tem que fazer. E o que tem o cara usar um distintivo aqui de Miami? Tem nada a ver. O cara usar um distintivo de que ele fez um curso em Miami. Parabéns. Quem dera se todo mundo fizesse um curso em Miami de segurança pública. Quem dera se todo mundo pudesse fazer um curso lá em Israel de segurança pública. Ou na Rússia. Sabe? É muito bom a gente aprender. É muito bom trazer conhecimento de fora. Mas o problema não é esse, não. O problema não é o curso lá em Miami, não. A questão é, por que a equipe de segurança de Jair Bolsonaro que estava fazendo a segurança dele não foi afastada naquele evento? Porque foram destacados para fazer a segurança de um candidato a presidente da República. Mas sabe qual é a minha impressão? A minha impressão de todo esse acontecimento, de tudo isso? Aquilo ali é tudo uma farsa. E eles quiseram fazer no Brasil o que eles fizeram nos Estados Unidos. Aquilo ali é uma ideia americana. Sabe qual é a ferramenta utilizada pela nova ordem mundial e pela maçonaria? Sabe qual é a ferramenta? Para desencadear o caos, para que eles possam tomar conta do sistema? O terrorismo. Terrorismo urbano. Eles quiseram trazer para o Brasil o modelo que George Bush adotou nos Estados Unidos para invadir o Iraque. O que George Bush fez? Chamou o sócio dele, Bin Laden, porque a família Bin Laden é sócia
da família Bush nos Estados Unidos em negócios de petróleo. E aí o que o George Bush fez? Não tem escrúpulo nenhum. Implodiu as Torres Gêmeas. Assassinou mais de 3.000 pessoas, que para eles não faz diferença nenhuma. A vida humana, para quem é da maçonaria, é o que menos interessa. Para os Illuminatis, a vida humana não tem valor nenhum. É só estatística. Tanto que tá aí, ó. O Brasil assassinou 62.000 pessoas em 2017 e eles estão cagando e andando. O governo sequer dá satisfação para a população. Os equipamentos de segurança no Brasil sequer dão satisfação. Quem matou Marielle Franco? Ó, estão cagando e andando. Quem matou a juíza lá do Rio? A juíza do Rio de Janeiro foi fuzilada. Estão cagando e andando. Quer saber disso não. Quem matou Celso Daniel? Ninguém quer saber. Quem matou o cara lá do Fernando Collor de Mello? Como é que é o nome daquele sujeito lá do Fernando Collor de Mello que morreu? Esqueci o nome. Aquele que apareceu morto lá na cama lá. Eles não estão nem aí, amigos. Por quê? Porque a vida humana não tem valor nenhum para o Illuminati, para o maçom. Então, o que eles tentaram fazer aqui no Brasil quando começaram com essa febre do Jair Bolsonaro? PC Farias, isso. Obrigado, Luciano. PC Farias, quem matou? Ninguém sabe. Estão cagando e andando. Aqui, cadê o João de Deus? Um monte de mulher que ele comeu, um monte de criança que ele vendeu. E aí, ó. Cadê a indenização das famílias de Brumadinho? O pessoal de Brumadinho tá lá, enquanto o povo tá pulando carnaval. Você acha que a gente está vivendo num estado? Não. Não estamos vivendo no estado, não, amigos. Acabou o Estado de Direito no Brasil, acabou. O Brasil foi vendido na bacia das almas para a maçonaria, foi entregue para a ONU, para o Vaticano, para a maçonaria, para os Illuminati, e eles estão implementando a agenda de dominação aqui na América do Sul. Aí eles quiseram fazer do Jair Bolsonaro o boneco, o fantoche. O fantoche, é o Messias. Aquela ideia, né, do salvador da pátria, o homem que vai resolver tudo. Porque o vagabundo do Lula arruinou o país. Eu tenho um e-mail aqui do Lula autorizando a criação de 7 lojas maçônicas dentro da Petrobras, amigos. Como é que explica o Brasil ter petróleo e está pagando R$5 no litro de gasolina? É roubo, né? Roubo? É furto? Estão roubando o povo brasileiro na cara do povo brasileiro. Eles faliram a Petrobras e nós estamos pagando o rombo que eles deram lá. Aí o que eles fizeram? A situação estava crítica, a Dilma Rousseff entrou com a Comissão da Verdade, o ex-delegado Cláudio Guerra, que foi maçom, presta atenção, o ex-delegado Cláudio Guerra hoje está morando de favor no Rio de Janeiro. Morando de favor. Porque até a aposentadoria dele eles arrancaram fora. O ex-delegado Cláudio Guerra foi convencido a contar a verdade do que aconteceu em 1964. O ex-delegado Cláudio Guerra contou que ele praticou vários crimes a pedido da maçonaria, amigos. Isso está na Comissão da Verdade. Sabiam? Procura no Google aí, depoimento do ex-delegado Cláudio Guerra. Joga no Google. Aí você vai começar a abrir os olhos. Aí a maçonaria azul, aqui ó, a maçonaria azul que defende as elites, né? Que armou aquela mentira lá de 64, sabe aquela mentira de 64? Que eles disseram que o Brasil estava tomado de comunista e não sei o quê, tudo golpe. Golpe da maçonaria azul. A maçonaria azul tramou o impeachment. O impeachment foi outro golpe. Golpe em quem? Golpe no povo. No povo brasileiro. Foi o povo brasileiro. E com isso, amigos, o que eles foram fazendo de uma maneira muito inteligente, sofisticada, muito sofisticada e muito inteligente? Eles foram dividindo a sociedade brasileira.
Foram dividindo, foram empurrando o gado. Foram empurrando o gado, empurrando. Sabe o gado que não pensa? Sabe? Eles, tem os fanáticos pelo Lula. Eles foram conduzindo o gado de uma maneira muito inteligente. Os fanáticos do Lula. Aí os fanáticos do Lula não enxergavam os erros do Lula. Passaram a defender o Lula como se o Lula fosse um santo, um deus adorado. Não foi? Eles foram empurrando os fanáticos do Lula. Prenderam o Lula. Prenderam o Lula, o povo ficou o quê? Órfão. O povo ficou na merda, na miséria. Peraí, a gente tem que dar outro Messias para eles. Nós temos que dar outro Messias. Olhou no horizonte, Jair Bolsonaro. Aí Jair Bolsonaro se submeteu a fazer o jogo da maçonaria. Foi lá nos Estados Unidos, reuniu com o pessoal do Council Foreign Relations, que é o braço dos Rothschild aqui na América do Sul, sabe? Tá aí na internet. Reuniu lá, topou fazer o jogo, voltou pro Brasil e começou aquela romaria de aeroportos em aeroportos, Jair Bolsonaro. Só que Jairzão, vou falar uma coisa pra você, amigo, você tá doente. Você sabe que você tá doente. E a sua teimosia e a sua mentira, a tua frieza em enganar o povo brasileiro, amigo, vai ter uma resposta lá do alto de Deus. Espera. Espera, porque Deus não deixa passar nada impune. Vocês vão levando as coisas do jeito que vocês estão achando, que lá na frente, mais um pouco de tempo e a resposta vem. Né, Jairzão? Você sabe que você está doente. Você sabe que não teve facada nenhuma. Você sabe disso. Né? Tava tudo combinado. Tudo combinado. A maçonaria empurrou o gado do PT para um lado e criou um outro gado, chamado direita conservadora. Amigos, que absurdo. Eles criaram um sentimento de ódio na sociedade brasileira, que esse sentimento de ódio está fazendo com que pessoas ligadas à segurança pública, ligadas ao governo, utilizem das prerrogativas de servidor público para fazer mal para os outros. Só pelo ódio. Pelo ódio. Você acha que tem cabimento alguém regozijar, tripudiar em cima da morte de uma criança de 7 anos? Só porque não gosta do Lula? Isso é doença, amigos. Isso é muito sério, muito grave. Só que esse sentimento está sendo alimentado nas redes sociais de propósito. Eles estão trabalhando assim, para que o povo não reflita a respeito do que está acontecendo por trás, nos bastidores. Aí eles trouxeram essa ideia do terrorismo urbano. O mesmo terrorismo urbano que foi adotado lá nos Estados Unidos, com a implosão das Torres Gêmeas, o povo americano ficou com medo. O George Bush, articulado com a mídia, olha, nós temos que acabar com o terrorismo. Foi lá para o Iraque, amigos. Acabou com o povo iraquiano, roubou o petróleo, destruiu o Iraque, colocou a sociedade do Iraque completamente arrasada, ficou mais rico do que já é. E vou te perguntar, cadê o Bin Laden? Alguém achou o Bin Laden? Você tem notícia do Bin Laden? Não. Mas você sabia que no dia 11 de setembro de 2001, o espaço aéreo americano foi completamente fechado depois da implosão das Torres Gêmeas? Um único avião que decolou dos Estados Unidos, isso está documentado, amigos. Não estou falando aqui não. A população americana já não acredita mais naquela história de avião que bateu em Torre Gêmea nenhuma, não. Eles já entenderam o que aconteceu. Um único avião que decolou dos Estados Unidos naquele dia foi com a família de Osama Bin Laden, por ordem de George Bush. Foi o único avião que subiu.
Foi com a família de Osama Bin Laden. Deixa eu te perguntar, cadê Osama Bin Laden? Ninguém acha Osama Bin Laden, né? Impressionante, porque não é para achar. Não é para encontrar Osama Bin Laden, amigos. Mas Osama Bin Laden deve estar vivendo muito bem, porque foi um plano muito bem sucedido. O crime quase perfeito. Só não é perfeito porque tem os filhos de Deus na terra. Os filhos de Deus, hoje, que estão na terra, os homens e mulheres que são tementes ao Senhor Jesus Cristo, é a espinha que está atravessada na garganta da maçonaria e dos Illuminati. Por quê? Porque esse povo não se vende. Você não consegue corromper um filho de Deus. Você pode colocar a mala de dinheiro que for, amigos. Você não consegue corromper um filho de Deus. Aí as coisas vieram à tona. Aí aqui no Brasil, tentaram fazer a mesma coisa, a mesma receita. Quiseram colocar no meio da sociedade brasileira a ideia de terrorismo. Amigo, quem que ia querer matar um pica-fumo igual Jair Bolsonaro? Pica-fumo. Deputadozinho. Do baixo clero, amigos. Deputado do baixo clero. O Eduardo Cunha é muito mais político do que Jair Bolsonaro. Oferece muito mais risco do que Jair Bolsonaro. Quem que ia querer matar aquele pica-fumo? Só que o que eles fizeram? Copiaram a mesma receita. Olha, nós vamos criar um atentado terrorista, vamos jogar na sociedade brasileira a ideia de que o Brasil está tomado pelo terrorismo, vamos criar um clima de terrorismo para que o povo brasileiro tenha medo e, através do medo, nós vamos manipular a opinião pública. Percebem? O risco que nós brasileiros estamos correndo hoje é muito grande, amigos. Eu vou falar uma coisa para você. Honestamente, nós não podemos mais confiar no executivo, no legislativo, tampouco no judiciário brasileiro. Nós não podemos mais confiar na polícia militar, nem na polícia civil, nem na polícia federal. Não podemos mais confiar até que eles nos provem o contrário. Agora, como povo, como sociedade, o brasileiro deveria se organizar, porque a sociedade civil organizada foi completamente destruída e desarticulada para não ter força para encarar esse sistema. Do PCO, do partido mais comunista, do mais extremista da vermelha, até o mais azul, até o mais conservador, todos pertencem à maçonaria. Todos têm um dono. Estão todos engajados na agenda da ONU, na agenda do Vaticano, que utiliza os Estados Unidos da América como braço de ferro, a máquina de guerra. O que eles querem fazer aqui agora na América do Sul? A mesma coisa que eles fizeram lá no Iraque. É o mesmo processo. É a mesma receita. Eles querem um pretexto para arrebentar a Venezuela, porque eles já arrebentaram com a ajuda de Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro está fazendo o papel de ditador. Vai sair vivo. Ou não, né? De repente ele vai querer bancar lá o Saddam Hussein. Você já pensou? Se o Nicolás Maduro decide bancar o Saddam Hussein, você sabe que Saddam Hussein foi morto porque ele queria reconstruir a Babilônia, né? Ele era apaixonado pelo Império Babilônico e ele queria reconstruir a Babilônia. E ele foi contra as ideias da nova ordem mundial. Foi assassinado. Se o Nicolás Maduro
baixar nele o espírito de Saddam Hussein, aí vai ser assassinado mesmo. Agora, se bem que a América do Sul não tem gente com sangue para isso, né? Aqui a gente está carente de líder, de gente para enfrentar a nova ordem mundial, enfrentar a economia estrangeira, né? Enfrentar os Estados Unidos, a Inglaterra, a União Europeia, a China. A gente não tem nenhum líder aqui com um perfil de, vamos dizer assim, construir a soberania e a autonomia dos países latino-americanos. Não tem. É tudo factoide, isso aí que tá aí. Não tem um que presta. Aquele índio vagabundo, o outro que vagabundo da Argentina, o que se finge de pobre lá no Uruguai. Nenhum vale nada. Pode juntar tudo, não dá um. O Brasil, então, é o celeiro da vagabundagem, né? O que eles estão querendo fazer agora? Arrumaram o Laranja, que é o Guaidó, que é da maçonaria. Estão criando esse cenário de inquietação para invadir a Venezuela, transformar a Venezuela no Iraque. A única coisa que os Estados Unidos querem da Venezuela é o petróleo, porque a economia americana, amigos, está cambaleando. A dívida pública americana atingiu patamares assim exorbitantes, impagáveis. E quem manda nos Estados Unidos não é a Casa Branca, não é. Quem governa o Estado americano é o Fed, que é subordinado ao Banco Central da Inglaterra, que está na mão dos Rothschild, que são os guardiões do Tesouro do Vaticano. É essa cadeia de poder. Essa cadeia de poder que domina, que governa. E aqui no Brasil, eles estão nadando de braçada. Por quê? A maçonaria está nadando de braçada aqui no Brasil. Porque o povo brasileiro está dividido. O brasileiro hoje está dividido. E essa divisão, ela tem sido fomentada com ódio. Eles vão fomentando com ódio, fomentando com ódio, fomentando com ódio. Quando eles não utilizam ódio, eles utilizam de agendas e de pautas que confundem a cabeça do povo brasileiro. Por exemplo, vou dar uma pauta para confundir a cabeça do povo brasileiro. Desarmamento. O desarmamento e o armamento da população. Isso é uma pauta para confundir a cabeça do povo brasileiro. Veja bem, amigo. O problema da violência no Brasil, não é da população. O povo brasileiro mal sabe pegar uma caneta para escrever o nome. Mal sabe. O que dirá pegar uma arma. Eu trabalhei dentro do sistema prisional. Eu vi com os meus olhos agentes penitenciários completamente despreparados, amigos, disparando calibre 12 contra o próprio colega por não saber manusear uma calibre 12. A sorte é que a munição era de borracha. O estrago não foi tanto não, mas quase matou. Eu já vi agente penitenciário disparando pistola na guarita por não saber tirar uma pistola, tirar uma munição da agulha. Agora imagina o povo brasileiro, amigos. O problema da violência no Brasil não é o povo, é o Estado. O Estado brasileiro, através do governo, controla o crime organizado. Tem que limpar o governo. Então não tem que dar arma na mão da população de jeito nenhum. Enquanto a gente estiver presenciando, olha, coronéis da polícia militar sendo presos por tráfico, caminhões das Forças Armadas carregados com drogas, navios saindo, passando de um lado para o outro carregado de cocaína aqui no Brasil, nós não podemos nem sonhar
em dar arma na mão do povo brasileiro. Enquanto as principais figuras do crime organizado não forem presas nesse país, e não são as figuras que controlam o crime organizado, não são aquelas que estão no alto do morro. Não. Aliás, as favelas e as comunidades, elas são mantidas para que o crime aconteça. Por que as favelas não têm fim? Amigos, hoje tem tecnologia para tudo. Tá lá o Rio Paraupebas, não tá? O Rio Paraupebas, lá em Brumadinho, tá morrendo, não tá? Existe um produto que limpa o Rio Paraupebas. Sabe por que o Rio Paraupebas está morrendo? Porque eles querem deixar morrer. Porque a solução para limpar o Rio Paraupebas a gente tem. Sabiam? Vocês sabiam que existe um produto que coloca lá no Rio Paraupebas e limpa o rio? Quebra aquelas moléculas todinha daquela lama da bauxita que está lá, aquilo vai quebrando, vai diluindo, vai para o fundo e o rio nasce de novo. Vocês sabiam que tem solução para salvar o Rio Paraupebas? Mas sabe por que eles não querem salvar o rio? Porque faz parte do projeto matar o Rio Paraupebas. Porque tem muito dinheiro, muito interesse envolvido. Agora, se quiser limpar o rio, é só chamar no inbox. É só chamar no WhatsApp. Ah, Luciano, vocês têm a solução? Eu tenho uma pessoa que tem a solução. Ah, mas que bobagem. Tem solução. É sério. Lógico que é sério. Ou vocês acham que o rio Tietê, aí em São Paulo, tá sujo, poluído até hoje? Por quê, amigos? Porque tem que ter alguém para sujar, porque tem que ter alguém para limpar, para ganhar dinheiro. É dessa forma. Tem tecnologia para tudo, amigos. As favelas são verdadeiros matadouros, porque tem que existir a favela. O Da Vinci, é isso aí, Fátima. O Da Vinci tem a solução. É só chamar o Da Vinci. Ele tem a patente, tem o produto. Duvido se não limpa o Rio Paraupeba. Mas não vai limpar, sabe por quê? Porque o crime organizado quer que o rio morra. O crime organizado no Brasil trabalha produzindo problemas para oferecer solução. É isso que eles estão fazendo. Por isso que essas pautas, reforma da Previdência, questão do armamento, tudo isso é para enganar o povo, para iludir o povo, para o povo não enxergar o verdadeiro problema. Qual é o verdadeiro problema, Luciano? A maçonaria no poder. Mourão, Jair Bolsonaro e toda aquela patota militar ligada à maçonaria tomaram o poder brasileiro. Amigos, até 2020, nós estamos em 2019, até final de 2020, se Jair Bolsonaro durar até o final de 2019, que eu acho que ele não vai durar, mas até o final de 2020 o Brasil está militarizado pela maçonaria, tá? Não é pelo exército de Caxias que o pessoal fica falando aí, não. Ah, uma intervenção militar vai salvar o Brasil. Vai salvar não, viu? O Brasil não tem forças armadas. O Brasil tem generais, comandantes, almirantes e brigadeiros subordinados à Casa do Piso Xadrez. É diferente. É muito diferente. Vocês deveriam ter assistido a palestra do general Mourão dentro da maçonaria. Nunca vi isso. Eu nunca vi. Amigos, é nitidamente a instalação de um governo paralelo dentro de um governo. O Brasil tem um governo paralelo que decide quem vive, quem morre, quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre, qual é o comércio que vai prosperar, qual é o comércio que vai fechar, qual é a indústria que vai prosperar, qual é a indústria que vai fechar. É um governo paralelo dentro do governo brasileiro.
Ou você acha que as decisões que o Brasil está tomando, tudo é resolvido lá dentro do gabinete da presidência, de forma republicana? A reforma da Previdência é uma questão republicana? Não, 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 não. É uma questão de interesse econômico da maçonaria, dos banqueiros, que querem arruinar o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, o povo brasileiro. Acorda, amigo. Não entra nessa questão de partido político, de ser vermelho, ser azul, ser PT, se não é. Isso é uma arapuca, isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha que está dividindo a sociedade brasileira, estabelecendo um império do medo para que eles possam apresentar a solução, mas a solução deles. Sabe qual é a solução deles? O pobre, punido e controlado, e o maçom livre e solto. Hoje, acabou de sair aqui a notícia, um subtenente da Polícia Militar deu um tiro na cabeça da esposa. Ele foi lá na DEAN, na Delegacia de Defesa da Mulher, prestou depoimento e foi para casa. Por que ele não foi preso? Qual é o mistério? Por que ele não foi preso? Por que o Michel Temer está passeando? Michel Temer, por quê? Vocês sabem que o Michel Temer é maçom, né? Por que o Michel Temer gastou 12 bilhões do povo para não ser investigado enquanto era presidente e depois que deixou a presidência está passeando? Por que não pediram a prisão preventiva ainda do Michel Temer? Por quê? O Michel Temer é melhor do que alguém? A lei que vale para o Michel Temer não vale para mim? Ou a que vale para mim não vale para o Michel Temer? A lei que vale para o Zé da Silva não vale para o subtenente da polícia que deu um tiro na cabeça da esposa? A mesma pressa que a justiça teve para colocar o Lula na cadeia, não teve para prender o Maluf? Por quê? Que processo seletivo é esse que acontece dentro do Estado brasileiro? Qual é o processo? Qual é o requisito? Ser membro da Casa do Piso Xadrez. E o Aécio? Pois é. E o Aécio? O Aécio foi filmado, gravado. O Temer foi filmado e gravado. Não serve prova. Não serviu. Ser membro da maçonaria no Brasil é sinônimo de impunidade, de privilégios. Presta atenção, os próprios maçons fazem questão de colocar isso na cara da sociedade brasileira que não reage. Ser membro da maçonaria no Brasil é sinônimo de ser rico. Presta atenção. Quem joga isso na cara da sociedade brasileira são eles mesmos. E eles ostentam isso. Colocam adesivos nos carros, usam chaveiros, projetam e prospectam isso na cabeça do povo brasileiro. Olha, sou maçom. Você não é porque você foi rejeitado. Você está falando mal da maçonaria porque a maçonaria não te aceitou. Graças a Deus, naquele antro, se vocês entrarem no grupo nosso no WhatsApp, vocês vão ver as fotos dos maçons. Quero não, amigo. Quero não. Aí a gente começa a entender, sabe o quê? Por que tanto ódio? Por que tanta fúria? A gente começa a entender algumas coisas que o Senhor Jesus Cristo falou. Queridos, a Bíblia é literal. A Bíblia, ela é literal. É por isso que a Bíblia é tão odiada por eles. A Igreja Católica Apostólica Romana, na Idade Média, proibiu o povo de ler a Bíblia. Vocês recordam disso? Vocês se lembram da Idade Média?
aquele período de escuridão em que a Igreja Católica Apostólica Romana proibiu o povo de ler a Bíblia? Se lembram daquele período em que os padres rezavam a missa de costa para o povo em latim? Só porque só eles tinham o privilégio. Lembram disso? A Bíblia sempre foi perseguida e os cristãos sempre foram perseguidos. A Igreja Católica Apostólica Romana, hoje, no contexto que nós estamos vivendo, o Vaticano, através da pessoa do Papa Francisco e de todos os braços, está exercendo uma influência muito grande sobre o mundo na criação do ecumenismo, na criação de um governo único, na criação de uma economia única. Tudo isso praticamente já está implementado. E dentro do contexto da nova ordem mundial, vocês podem perceber, amigos, dentro do contexto da nova ordem mundial e da própria maçonaria, não existe liberdade de expressão, não existe liberdade de culto e religião, não existe, é o que eles querem. É o que eles querem. E é isso que eles estão fazendo com o povo brasileiro. Estimulando o ódio, estabelecendo uma sensação de medo e de insegurança. Tudo isso utilizando o próprio aparelho estatal, porque eles estão enraizados no Estado brasileiro, amigos. No judiciário, no legislativo e no executivo. Estão enraizados. E dessa forma, o que eles estão fazendo? Utilizando do aparelho do Estado contra o próprio povo, contra aquelas pessoas que não aceitam engolir as mentiras, as maldades, as injustiças que vêm sendo praticadas no Brasil em nome da maçonaria. Se a sociedade brasileira, se o povo não reagir, não se organizar, e não tomar a iniciativa, o Brasil vai ser engolido. O Brasil vai ser tragado mais do que já está. Mas porque as pessoas não têm tempo de refletir e de pensar, eles começam a lançar várias pautas. Só coisa estúpida, coisa boba, reforma da Previdência, como se o problema fosse a Previdência, né? Questão do armamento, debate sobre o aborto, questão sobre a homofobia. Vamos, lança lá, nós temos que criminalizar a homofobia. Amigo, ninguém pode matar ninguém. Seja homem, mulher, viado, lésbica, travesti, não pode matar ninguém. Pronto. Seja branco, amarelo, preto, azul, ninguém pode matar ninguém. Não precisa criar debate e discussão em cima de questões da homofobia. Não precisa de leis de feminicídio. Olha o feminicídio. Sabe por que o feminicídio? Para estabelecer uma política de ódio em cima dos homens. Essa é a ideia desse movimento feminista falso, que não tem nenhum compromisso com a mulher. Tá aí, ó. Carnaval, a mulherada distribuindo para geral. Espera novembro para você ver. Daqui 9 meses. Espera daqui 9 meses. Mas sabe por que o Brasil está nessa situação? Por conta da maçonaria, por conta de Roma. Porque eles pegaram os fundamentos e os princípios da lei de Deus e enfiaram no rabo. Desculpa o termo. Mas é isso que eles fizeram. Pegaram os 10 mandamentos da lei de Deus. Amigos, eu vou falar para vocês, eu sou protestante de raiz. Protestante mesmo. Não é esses protestantes de bosta, não.
Eu defendo a lei de Deus. Os 10 mandamentos da lei de Deus, conforme está lá escrito, entregue para Moisés. Eu defendo a lei de Deus. Porque a lei me leva até Jesus. E Jesus me leva até a lei. Quem lê a lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus, não precisa de Constituição Federal não, amigos. Porque está lá escrito, ó, não assassinarás. Não assassinarás. Eu tenho parente na minha família que é homossexual. Eu tenho respeito. Respeito. Visito, abraço, beijo, tenho o maior carinho. Como tem vários amigos homossexuais que são super gente boa. Ninguém tem o direito de matar ninguém, amigos. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Seja lá por qual motivo for. Não assassinarás, diz o mandamento da lei de Deus. Não furtarás. Ninguém tem o direito de pegar nada de ninguém. Mas o Estado brasileiro, através do governo, rouba o povo brasileiro. Aí sabe o que eles fazem? Prendem os negros, os pobres, e deixam pessoas como Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Aécio Neves, Michel Temer, tudo solto. Porque são membros da Casa do Piso Xadrez, são maçons. Tem homem nesse Brasil para prender Aécio Neves? Não. Não tem. Tô para ver Aécio Neves ser preso. Ó, três pessoas chaves, 3 peças-chave dentro dessa estrutura satânica aqui no Brasil, que não ficam presas. Fernando Collor de Mello, Aécio Neves e José Dirceu. Ah, mas José Dirceu ficou preso. Pouco tempo. Prende de novo que eu quero ver. Por que não prendem Aécio Neves? Amigos, aquela eleição, segundo turno da Dilma Rousseff, quem ganhou a eleição foi Aécio Neves. Sabiam? Eu vou publicar um WhatsApp, depois que terminar a live, eu vou publicar uma conversa de WhatsApp, onde eles já comemoravam a vitória. E o Moro, maçom também. O Moro é produto da maçonaria. Sérgio Moro, infelizmente, a gente fica tentando procurar no Brasil uma referência, pessoas em que a gente pode confiar, falar, não, esse aqui, aquele ali é um líder, aquele ali vai conduzir o Brasil. Aí depois você vai descobrir, o Sérgio Moro é produto da maçonaria, amigos. Aquela eleição da Dilma e do Aécio Neves, aquela eleição era do Aécio Neves, amigos. Agora, por que o Aécio Neves não quis assumir a presidência da República? Vocês sabem? Por que o Aécio Neves não quis assumir a presidência da República? Isso a gente vai falar numa outra live. Por que o Aécio Neves ganhou, mas ele não quis assumir a presidência da República? Aí você vai entender por que Aécio Neves não é preso. Eu quero ver. O dia que aconteceu, eu vou aplaudir.
Mas eu quero ver o Aécio Neves passar um mês dentro da cadeia. Se isso acontece no Brasil, não acontece. Não é que eu desejo o mal do Aécio Neves, não é isso não. Mas se eles cometeram crimes, se o Lula cometeu crime, ele tem que pagar. Se a Dilma cometeu crime, ela tem que pagar. Se o Michel Temer cometeu crime, tem que pagar. Eles têm que pagar. Se eles cometeram crime, eles têm que pagar. Mas isso não me alegra não, amigos. Isso não me deixa feliz não, porque isso mostra para nós brasileiros que o nosso país está debaixo de um sério risco. Ou a sociedade brasileira reorganiza muito rápido, numa ação muito bem calculada, muito conjunta, de muita união, de muita humildade, ou a gente vai se matar. Ou nós teremos uma desobediência civil, tá? Que ninguém vai conseguir mais viver nesse país do jeito que tá. Ou nós teremos uma guerra civil, que vai durar aí uns 20, 30 anos aí, ó. Mas a situação do Brasil é crítica, seríssima. A situação do Brasil não é boa não, amigos. Há uma insegurança, assim, generalizada. Hoje eu estava lendo uma matéria dizendo que os investidores... Ai, papai, tem que rir. Os investidores, sabe quem são os investidores? Que eles falam? É o capital estrangeiro que está querendo de toda forma meter a mão na Previdência Social. O Brasil não precisa de investidor, não. Os investidores é que precisam do Brasil. O Brasil tem minério para dar e vender e sobrar. O Brasil tem petróleo. O Brasil tem muito grão, muito espaço para plantar, muita terra boa. Quem precisa do Brasil são os investidores. Mas aí saiu uma matéria hoje dizendo o seguinte: os investidores já estão desconfiados com Jair Bolsonaro e com a equipe dele. Eles estão desconfiados não. Eles estão chantageando o Brasil. Por que eles estão chantageando o Brasil? Porque o Banco Central brasileiro comete crime. O Banco Central brasileiro pega dinheiro dos bancos privados e mobiliza lá, ó. Tem mais de 1 trilhão imobilizado lá no Banco Central, que pertence aos bancos privados. Mas você sabe o que o Banco Central brasileiro faz? Pega títulos da dívida do Brasil e dá para os bancos. E paga juros diários para os bancos. Então sabe qual é o papel dessa classe política? Junto com a maçonaria e junto com os investidores estrangeiros, endividar o Brasil o máximo que puder para quebrar o Brasil. Amigos, tá na cara que isso foi planejado. Essa crise que nós estamos enfrentando foi planejada, amigos. A gente não era para estar vivendo do jeito que nós estamos vivendo, não. Tudo foi muito bem calculado e planejado para endividar, para derrubar o sistema brasileiro, colocar a população numa situação de fragilidade, ao mesmo tempo que eles estão assaltando e levando embora o quê? Todo o patrimônio público. Agora como é que a gente vai reagir? Só o povo unindo. Como é que você vai unir o povo? Num ambiente desse de ódio, num ambiente de ódio que foi estabelecido de forma muito inteligente, num ambiente de divisão de ódio, como é que você vai unir o povo? O que que une? O que que une um povo? Aí só tem um caminho. Só um. Aí você vai pensar, lá vem Luciano de novo falar de Bíblia. É isso mesmo. É isso mesmo. Só um caminho. Só existe um caminho. Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Não tem outro caminho. Todo esse sistema que nós estamos aí, ó, acompanhando, todo esse sistema religioso aí, isso aí tá tudo corrompido. Quem não viu o carnaval do Silas Malafaia? Quem não viu aquele show do Silas Malafaia com bateria, amigos? Se o povo brasileiro, amigos, não se humilhar, se você que está aí na sua casa não ajoelhar, não se humilhar diante do verdadeiro Deus, os nossos olhos presenciarão coisas que a gente ainda não viu acontecer nesse país. A palavra de Deus é muito clara. Deus não vai fazer nada sem antes avisar o povo. Ele está avisando. Satanás também não vai fazer nada sem antes avisar o povo. Satanás também avisa. Vai destruir o Brasil. Isso está claro, amigos. O povo brasileiro está tão cego, mas tão cego, mas tão cego, que já esqueceu que esse pessoal que está no governo, foi exatamente aquele povo que antes de entrar no governo disse que não ia fazer nada do que o PT fazia. Mas o brasileiro está tão cego que não está enxergando isso, que eles entraram no governo e estão fazendo pior do que o PT. Pior. Tá aí, ó. Os deputados querem 10 milhões cada um para votar a reforma da Previdência. E é lógico, amigos. Os deputados novatos que já entraram, já mandaram um recado para o Jair Bolsonaro que eles querem cargos. O governo, já saiu no Globo hoje, o governo do Jair Bolsonaro já está negociando com os novos deputados 2.000 cargos. 2.000 cargos para poder tentar aprovar a reforma da Previdência. O povo brasileiro está cego. Mas sabe de onde vem essa cegueira? Do afastamento da palavra de Deus. Eu posso falar, amigo, seguramente para você, posso falar, com tranquilidade, qualquer denominação dessa aí, ó, se eu quiser pegar qualquer denominação dessa aí e passar na Bíblia, todas essas denominações aí, ó, nenhuma presta. Tudo falsa, tudo engano. Católica, Apostólica Romana, Batista, Metodista, Presbiteriana, Assembleiana, Assembleia do Diabo, tudo está distante da palavra de Deus. Nenhuma delas obedece à Bíblia. Ó, nenhuma obedece à Bíblia. Não tem compromisso com Deus. Mas o brasileiro é o único ser no planeta, eu acho, que eu conheço, que consegue imaginar que, por exemplo, um pé de limão vai dar um abacate. Não vai. O brasileiro consegue imaginar que de um governo corrupto vai sair um resultado bom. Não vai, amigo. Não vai. Eles têm um exército na internet. Eles têm um exército. O mesmo exército que trabalhou para o PT. Sabe? Aquele povo que ficava na internet defendendo o Lula e a Dilma. O mesmo exército. É o que está fazendo o papel do Bolsonaro. Para o Bolsonaro, estabelecendo o ódio e a divisão na sociedade brasileira.
esse aparelhamento do governo por militares é muito perigoso, porque esses militares que estão no governo pertencem à maçonaria. Não são militares, são maçons. Não são militares porque não têm compromisso com o povo brasileiro, eles têm compromisso com a maçonaria, com os princípios da maçonaria, amigos, com as ordens da máquina de guerra dos Estados Unidos, que o povo tanto fica aí aclamando, batendo palma. Os americanos estão aqui no Brasil para roubar, matar e destruir. Igual fizeram no Iraque, amigo. Por favor. O brasileiro tem que ter sua identidade. O povo brasileiro tem que ter sua identidade, tem que resgatar rápido a história do povo brasileiro, do país. Nós temos que ter uma força armada genuinamente brasileira, amigos, comprometida com o desenvolvimento da nação, não é com o desenvolvimento do narcotráfico, não é com o desenvolvimento do tráfico de armas. Olha a quantidade de coronéis, generais, almirantes envolvidos em escândalos de corrupção, amigos. Aí você vai dizer para mim que um coronel, um general, um comandante estava metido com tráfico de droga, com tráfico de armas? Ninguém sabia. Ninguém estava sabendo. Ah, não, né? Ah, por favor, né? Ninguém sabia, não. Aí a Marinha vai e prende lá um barquinho carregado de armamento. Aquele lá foi um. Mas quantos e quantos já não passaram, amigos? Quando é que a sociedade brasileira vai acordar? Sabe quando? Quando se humilhar. Quando aprender a lutar para derrubar esse calendário. Amigos, o calendário brasileiro é uma coisa horrível. O calendário brasileiro que privilegia feriados santos, feriado pagão. Pagão. Carnaval é uma festa pagã. E é uma festa móvel para beneficiar o quê? A Igreja Católica. Aí amanhã, quarta-feira de cinza, aquele bando de cretino e vagabundo e de hipócrita. Nossa, o mosquito me picou. Vai tudo falar assim, não, agora nós não vamos comer carne, não. Agora nós vamos comer peixe. Olha que hipocrisia, amigos. Depois de darem todo tipo de prejuízo para o Estado, depois de destruírem patrimônio público, depois de engravidarem um tanto de gente, depois de consumir um tanto de droga, droga lícita, droga ilícita. Não, agora nós vamos ficar 40 dias sem comer carne, tem que comer peixe. Que coisa ridícula. Quando é que a sociedade brasileira vai acordar, amigos? Quando é que nós vamos, de fato, aprendermos a respeito do verdadeiro Deus? Quando é que, de fato, nós vamos honrar o nome do Senhor Jesus Cristo? Agora vai aqui o meu repúdio ao Corinthians e a Gaviões da Fiel. Eu queria saber o seguinte, o que deu a investigação em cima do Corinthians, da Arena do Corinthians, naquele escândalo envolvendo o governo Lula e o Corinthians? O que deu? Por que parou aquilo? Qual o resultado daquilo? Aí a Gaviões da Fiel, que é a escola de samba ligada ao Corinthians, decide fazer um desfile na avenida e coloca lá na comissão de frente uma encenação com a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Religião, fé, não é cultura, não. Jesus não é um profeta, não. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus não é uma figura folclórica. Não é um objeto, não é um ídolo, não é uma estátua da Igreja Católica Apostólica Romana.
Por que vocês não pegaram lá a Nossa Senhora e não fizeram aquilo? Sabe por quê? Porque o sistema que financia essa orgia é ligado à Igreja Católica. E a Igreja Católica odeia o Senhor Jesus Cristo. A maçonaria odeia o Senhor Jesus Cristo. Odeia. Eles odeiam o Senhor Jesus Cristo. E sabe o que eles querem transmitir para o povo? Com aquilo ali que eles fizeram? Sabe qual é a ideia que eles querem construir na mente do povo? Que a figura do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador e Redentor, é um profeta, é um folclore, é uma questão cultural. Não é uma questão cultural, amigos. Não é uma questão cultural. Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Criador, é o Redentor. Não fosse Ele, amigos, esse mundo não existiria mais. O que a Gaviões da Fiel fez foi afrontar Deus. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa no nosso país, sabe por quê? Porque nós vamos pagar o preço por conta desses vagabundos que estão afrontando o verdadeiro Criador. Não podemos. Não podemos. Não podemos aceitar isso de forma alguma, amigos. O que eles querem incutir na cabeça do povo brasileiro, que é a questão da fé, a questão do relacionamento do ser humano com o seu Criador, com o Senhor Jesus Cristo, tudo isso é uma questão cultural. Cultural. Não, tem gente que fala assim, não, eu achei aquilo um absurdo, temos que respeitar a fé dos outros. Não é isso não. Não é isso não. Temos que respeitar a fé dos outros. Não é isso não. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Estão afrontando o Criador. E não fazem aquilo ali. Sabe por que eles não fazem aquilo ali? Com as imagens e santos e toda essa idolatria da Igreja Católica Apostólica Romana. Sabe por que eles não fazem? Porque essa festa pagã chamada Carnaval foi introduzida dentro do povo de Deus pela Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana e a maçonaria são inimigas do cristianismo. Roma é inimiga do cristianismo. Maçonaria é inimiga do cristianismo. Desrespeitam a lei de Deus. Desrespeitam os 10 mandamentos da lei de Deus. Vai lá ler em Êxodo 20 os 10 mandamentos da lei de Deus. Por isso é que você não vê determinados movimentos ou escolas de samba questionando a idolatria no Brasil. Porque o Brasil é um país idólatra, profanado, dominado pelas mentiras, pelos falsos ensinamentos desse sistema religioso corrompido, estabelecido e criado para deixar o povo mais ignorante do que já é. A gente precisa, amigos,
Nós precisamos de protestantes de verdade no Brasil. Nós precisamos de protestantes da fibra, por exemplo, do Dr. José Renato Pedrosa. Acompanhe o Dr. José Renato Pedrosa, acompanha ele no YouTube, acompanha o Dr. José Renato Pedrosa no Facebook. Protestante, amigos, daqueles que protestam mesmo, na defesa do verdadeiro cristianismo, da pregação pura do evangelho. Protestante daqueles que colocam todas as verdades para fora. Doa quem doer, custe o que custar, mas que se cumpra na vida de cada pessoa aquilo que o Senhor Jesus falou: o justo viverá da fé. O justo não vive dos acordos escusos na casa do piso xadrez. O justo não vive da corrupção da Igreja Católica Apostólica Romana. O justo não vive da pedofilia, não vive do homossexualismo, não vive da corrupção, dos furtos, do assassinato. O justo não vive disso não, amigos. O justo não vive de adesivo, símbolozinho da maçonaria. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Entende? Isaías 9, verso 6. Isaías 9, para a gente encerrar essa live. Isaías 9, verso 6. Isaías 9, verso 6. Para quem tem dúvida se Jesus é Deus ou não. Anota aí, amigos. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, verso 6. Filipenses 2, verso 5. Anota aí. Filipenses 2, verso 5. Filipenses 2, verso 5. Anota aí. Para quem duvida se Jesus é Deus. Os testemunhas de Jeová, eu até gosto de testemunho de Jeová, sabe por quê? Eles fazem um trabalho muito interessante, que é aquele trabalho de casa em casa. Eu sei o que é aquilo, porque eu já fiz aquilo. Mas eles têm um defeito muito grande. Eles falam que Jesus não é Deus. E isso, olha, quando você fala que Jesus não é Deus e não aceita Jesus como Deus, você está anulando o sacrifício dele na cruz. Sabe por quê? Porque só Deus poderia salvar a humanidade. Só Deus poderia salvar a humanidade. Jesus é Deus que adquiriu a forma humana, mas ele não usou da prerrogativa de Deus, de divindade, para não tirar proveito. E ele suportou todas as coisas por amor à humanidade. Amigos, ninguém nesse planeta seria capaz de redimir o homem. Nem no universo.
Mas o amor de Deus é tão infinito, tão misericordioso, tão grande, tão maravilhoso, tão gigantesco, tão inexplicável, que Deus veio ao mundo em forma humana, morreu na cruz, ressuscitou, porque não pecou, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se Jesus tivesse pecado, ele não teria ressuscitado. Ele ressuscitou para nos redimir. E a gente só tem vida nele. Filipenses 2, versos 5, verso 6. Vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Entendeu? Pegou? Captou? Apocalipse 1:17. Apocalipse 1, anota aí, Apocalipse capítulo 1, verso 17. Apocalipse capítulo 1, verso 17. Anota aí. Quando alguém disser para você, Jesus não é Deus, anota aí. Apocalipse capítulo 1, verso 17. E eu, o apóstolo João dizendo, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. E amigos, o que a Gaviões da Fiel fez foi blasfemar do Criador, blasfemar de Deus. Foi isso que eles fizeram. Jesus não é um profeta, Jesus não foi um homem comum, Jesus não é um folclore, Jesus não faz parte da cultura, Jesus é Deus. E eu quero pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário pelos seus filhos, por Jesus que está sentado à direita de Deus Pai, lá no céu agora, ó, sentado lá, eu quero pedir para Ele, que se Ele tiver misericórdia do povo aqui do Brasil, que Ele dê uma resposta a Gaviões da Fiel, para que Ele possa provar para esse povo incrédulo, para que Ele possa provar para esse povo incrédulo que está aí, que Ele existe e que nós não estamos brincando. Para que eles não brinquem mais com o nome do Altíssimo. Essa é a minha oração. Para que o Senhor Jesus dê uma resposta à altura para aquele povo. Porque nós, cristãos, já estamos cansados de apanhar na cara. Nós já estamos cansados de sermos vilipendiados, pisoteados, humilhados, massacrados por esse povo vagabundo, incrédulo, cretino, nojento. Eu queria só pedir isso para Deus nesse momento, não queria mais nada. Só isso. Que Ele dê uma resposta muito clara, muito precisa,
da existência dele e do poder dele, para que esse povo que está fazendo chacota com o nome do Senhor Jesus Cristo aqui no Brasil, aprenda a temer. E que aquelas pessoas que assistiram aquilo ali, despertem do sono. Porque muitos só vão despertar assim, amigos, pela dor. Pela dor. Que Deus possa nos abençoar, queridos. Obrigado pela companhia. Louvado seja Deus na vida de todos vocês. Fujam da maçonaria. Fujam enquanto é tempo. Se vocês têm amor ao Senhor Jesus Cristo, não coloquem os pés dentro de uma maçonaria. Se vocês amam os vossos filhos, se os maridos amam vossas esposas, abandonem a maçonaria. Ainda tem tempo. Dá uma lidinha no livro de Ezequiel, capítulo 8. Deus vai acertar conta com vocês. Vocês vão acertar conta com Deus. Vai doer, viu? Vai doer. Mulheres, orem pelos homens. Orem pelos homens e acordem. Fujam desse movimento feminista que quer destruir a sociedade brasileira. Esse movimento feminista que está aí no Brasil não tem compromisso nenhum com o bem. Nenhum. Fujam. Os homens precisam aprender a respeitar as mulheres e serem fiéis às suas esposas. As mulheres precisam aprender a respeitar os homens e serem fiéis aos seus maridos. Sabe esse movimento feminista que está aí? Cujas mulheres, representantes desse movimento, botam os peitos para fora, faz tudo? Não tem compromisso com a família brasileira. Não tem compromisso com os valores. O único objetivo desse movimento é destruir os homens. E estão usando as mulheres de trampolim. Acordem. Despertem. O Brasil ainda tem tempo. O Brasil ainda tem tempo. Tenham todos uma boa noite, amigos, uma boa semana. Obrigado por tudo que vocês têm feito por mim. Obrigado pela companhia, pelas ajudas, pela solidariedade, pelo carinho, pela atenção, pelas orações. Continue orando, estou orando por vocês, continue orando por mim. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Acesse o nosso site lá, www.sinceroscom.com.br. Entrem também no Facebook do Dr. José Renato Pedrosa. Acompanhe as lives do Dr. José Renato Pedrosa no Facebook e no canal no YouTube. Tamo junto. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde sempre.